Fala tropa, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo aí hoje um trecho do programa da Jovem Pan, que o Mauro César falou, disse que pensava em relação a esse atual cenário do Flamengo. Flamengo que recentemente se despediu do Felipe Luiz, né, naquela festa que teve no Maracanã. Falou também sobre a troca de técnicos constantes que existe no Flamengo. Particularmente, vamos escutar o que ele vai falar, tá? Mas eu já vou emitir minha opinião. Eu acho que não dá pra gente ficar se lamentando o Felipe Luiz ter encerrado a carreira, tá? Ele já era um jogador de 38 anos, ele ficou 4 no Flamengo. Pra mim, o grande problema, tá? Porque o Felipe Luiz, ele sempre foi um grande jogador, ele foi um grande lateral esquerdo, beleza? Defende bem, era um construtor por aquele lado, então ele ajudava tanto na fase defensiva quanto na parte de construção de jogo, isso não se discute. O grande problema que eu sempre argumentei foi o seguinte, galera: Felipe Luiz veio para o Flamengo com 34 anos, né? Se ele tivesse vindo aos 30, aos 28, aos 32, eu não tô aqui para criticar ele, foi um direito dele, foi uma decisão dele, até porque ele tinha mercado na Europa todo esse tempo que eu tô comentando, justamente por ser um grande lateral esquerdo. Mas se ele tivesse vindo um pouquinho antes, ele teria desfrutado mais, entendeu? Então chegou um momento que era pra gente se desgarrar do passado, tá? Não ficar preso àquele círculo vicioso de dar moral para os jogadores que renderam em 2019, renovar o tempo todo, porque já estava na cara que não estava fluindo mais, beleza? Tanto pela idade, condição física, né? Que na realidade justamente por causa da idade também acaba influenciando, tá? Ele vinha se machucando bastante, já falei isso em outro vídeo. Quando ele pegava um adversário que tinha um bom externo por aquele lado, ele tinha dificuldade. Quando ele pegava um time bem organizado, um time bem arrumado, que jogava por aquele lado coletivamente, ele também tinha muitas dificuldades, beleza? Então para mim chegou a hora de realmente dar um adeus e o Flamengo abriu o cofre aí para trazer um jogador para brigar por posição com o Ayrton Lucas, que começou muito bem esse ano, mas oscilou bastante também, beleza? E falou sobre a troca de treinadores também, que infelizmente assim, o Flamengo tá com problema, troca o técnico. Não questiona-se diretoria, não questiona-se o Marcos Braz, e aí fica também desde 2019 com a mesma equipe, né, com a mesma cúpula, e só muda o técnico, porque os jogadores basicamente foram os mesmos desde então. Vamos escutar ele aí, rapaziada. Eu quero desabafar. Eu quero falar sobre a vergonha do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Quando parece que o ano do Flamengo já tá um lixo tão grande que nada vai piorar, vem o discurso do Rodolfo Landim. E pelo discurso do Rodolfo Landim, Mauro César Pereira, o Marcos Braz é excelente. Pelo discurso do Rodolfo Landim, o Marcos Braz que contratou, foram quantos, Marcos? Foram 7 treinadores nessa gestão? Mas tem que fazer a conta, de cabeça eu não sei. Mas foram bastantes. Teve Vitor Pereira, teve Paulo Souza, teve Dorival Júnior, teve agora o Tite, teve... Não vou contar o Jorge Jesus, teve Rogério Ceni, teve Domenech, Renato, teve Renato Gaúcho, Abel Braga foi nessa gestão. Teve Abel Braga, já são 8. Já são 8 sem contar Jorge Jesus. O Abel foi antes do Jesus. Então vamos lá contar. Se bem que não foi o Braz que contratou o Abel, né? Isso foi antes do Braz. A partir do Jesus, pós-Jesus. Então, com o Braz foi Jorge Jesus, Domenech, depois do Domenech, Ceni, Rogério Ceni, depois do Ceni, Renato Portaluppi, depois do Renato Paulo Souza, depois o Dorival Júnior, depois o Vitor Pereira, depois o São Paulo e o Tite. 9. 9 treinadores. 9. Contando a gestão do Landim, são 10. O do Bandeira de Melo teve 13. 13 então, treinadores. Mais 3 aí, o Landim iguala o Bandeira. Os mandatos. Não, agora... Você vê como pode a coisa? Mas você vai lembrar melhor que eu. Dois presidentes com uma política, assim, que representam a política de recuperação do clube. Mas no futebol é o mesmo lixo. Lixo de gestão. Bandeira de Melo, lixo de gestão. Landim, lixo de gestão. Mas ganhou o título. Ganhou. Mas o Bandeira de Melo, eu concordo. Mas não tinha as multas rescisórias altas como esses, né? Sim. O Flamengo queima a multa rescisória. Não tinha, mas o que o Flamengo deixou de ganhar? O Flamengo virou time do cheirinho com quem? Que era o presidente, que falou isso uma vez, inclusive. O ano que vem não vai ter cheirinho. Tome cheirinho. Que virou um meme contra o Flamengo. Um pouquinho de cabeça, né? Conhecer futebol. Na verdade é o seguinte, os erros acontecem há muito tempo. Dá para nascer, talvez, o camarada que vai chegar ao poder no Flamengo e vai ter coragem, peito, que tem que ter coragem também. Para na hora da dificuldade,
não jogar tudo em cima do técnico. Porque é velho modus operandi. Joga em cima do técnico e você se isenta de culpa. E a imprensa embarca nessa também. A torcida vai junto. Sem dúvida. Eu vou repetir aqui, não é uma defesa do Vitor Pereira, mas quando o Fluminense faz 4-1, gente, olhem o jogo. Quem tiver dúvida, veja de novo o jogo. Pega lá no YouTube, lá, assiste o jogo de novo, veja só os melhores momentos. Aquilo ali é culpa do técnico. Aquele comportamento dos jogadores é culpa do técnico ou é dos jogadores? Aí sai o Fabrício Bruno no intervalo e fala: tudo que estamos fazendo não tem nada a ver com o que o técnico fez, que ele preparou o time. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Aí você faz o quê? Se você quiser o bem do clube, tiver coragem, você vai identificar quais são os jogadores e você vai afastar. Vai negociar. 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem. Negocia. Barra. E você banca o técnico. Em algum momento, eu estava até acompanhando aquele documentário do Eurico Miranda. É um documentário do Eurico Miranda. Eu, pessoalmente, achei um pouco decepcionante, porque em alguns momentos ele é visto como se fosse quase um herói do Vasco. Eu acho que o Eurico, entre aspectos positivos e negativos, ele foi pior para o Vasco do que melhor. Isso para mim é muito claro. Só ver a situação do Vasco até hoje. O legado do Eurico é isso. É o Vasco do respeito voltou, que está sempre tropeçando, caindo para a segunda divisão, virou SAF e tudo. Enfim, um clube do tamanho do Vasco, né? O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. Uma torcida imensa. Mas o Eurico Miranda, em 97, quando o Vasco foi campeão brasileiro e tinha um time muito forte, houve um pequeno grupo de jogadores do Vasco que não queria o técnico Antônio Lopes. O Lopes era um delegado, para quem não conhece o Lopes, mais jovem especialmente, foi um técnico que fez até sucesso em dado momento, e ele era um delegado de polícia, antes de virar treinador, e era um cara muito enérgico, cobrava de uma forma muito veemente. E alguns jogadores, que eram jogadores importantes, não estavam a fim de ficar tomando esporro do Lopes. Né? Tinha aquela superstição dele, a camisa verde, já surradinha, que ele usava cada jogo do Vasco, a dona Elza preparava para ele, que era mulher. Era um técnico de uma outra época, né? Uma coisa até meio folclórica e tal. E em dado momento, o Eurico percebeu que os caras queriam derrubar o técnico. Claramente queriam se livrar dele. Não queriam conviver com aquele treinador, queriam um técnico mais de diálogo, digamos assim. O Eurico chamou esses jogadores e falou: olha, o técnico é ele, vocês vão com ele até o final, e se não for resolver com ele, vai resolver comigo. Alguém pode falar: pô, mas é um papo meio mafioso. Pode até ser. Mas a gente pode também entender como um papo, assim, de quem está no comando. Eu sou o presidente, eu escolhi o técnico, é com ele que a gente vai. Vocês não vão escolher meu técnico, cara. Aqui no Vasco vocês não vão mandar. É minha responsabilidade. E aí uma virtude. Mesmo na derrocada do Eurico em 2015, quando o Vasco estava afundando para a segunda divisão, de novo com ele, já tinha caído com o Roberto e estava caindo com ele, ele dava entrevista quase todo dia. Você via quem era o responsável por aquilo, estava na cara. Era o Eurico Miranda. Ele não se escondeu. Como o Bandeira sumia nessas horas, tá? Na maioria das vezes não aparecia, e o Landim nunca apareceu. Nunca. Ele aparece assim. Ele dá uma entrevista para mim, para o outro jornalista, ele vai, assim, mas é uma entrevista com uma pauta específica. Ele vai lá no conselho, mas uma coletiva para todo mundo, com tema livre, você não teve, nunca teve. E ele fala no discurso nunca dele teve. Ainda, não vou ser covarde. Ele foi covarde uma data inteira. Para falar sobre isso, por exemplo, ele deveria dar uma coletiva, todo mundo poder perguntar, né? Vai ter pergunta chapa branca no meio, mas pode ter pergunta boa também ali, né? Não acontece. Então, assim, o que eu quero dizer você, em alguns momentos, você tem que bancar o técnico, cara. Porque senão você perde completamente o controle. E no Flamengo é assim. O Ceni foi demitido de madrugada porque a torcida estava reclamando, o time perdendo com vários desfalques. Cara, o cara foi campeão brasileiro meses antes. Onde já se viu isso? Um técnico ganha um campeonato brasileiro, meses antes de ser demitido. Eu quero saber onde estão os trouxas que torcem pelo Flamengo, trouxas, são trouxas, que reclamavam em 2021, não gostei de ser campeão não, perdemos para o São Paulo na última rodada, não gostaram? Tá gostando esse ano? E aí, bonitão, tá gostando? É a pergunta que eu faço. Você que em 2021, que torce pelo Flamengo, que reclamou do título conquistado com uma derrota, mas que foi legítimo, fez mais pontos, amigo, não tem conversa, fez mais pontos. O Palmeiras pode perder hoje de 5-0 e ser campeão. Dane-se, é campeão, meu amigo. Ele foi campeão hoje, ele vai ser campeão pelo conjunto da obra. Não importa. Digamos que acontece um acidente, o Palmeiras tem um jogador expulso e perde por uma margem de gols acima do normal. E o Atlético ganha bem do Bahia. Alguém vai fazer a conta, nossa, mais 4 gols aqui, ou 3 gols, né? O Galo seria campeão. Não importa. Não interessa. É campeão em ponto final. Pontos corridos é muito simples. Quem faz mais pontos leva a taça e ponto final. E em 2021, a arrogância de parte dos rubro-negros gerou até reclamações de um título. E o técnico foi demitido muito em função disso. Criou-se, ao invés de uma atmosfera positiva, que poderia ali iniciar um bom ciclo de vitórias, com o trabalho sendo desenvolvido, perseguiram o Ceni até o final. Hoje é fácil falar do Ceni, porque o trabalho dele é péssimo hoje no Bahia. O Bahia está quase caindo. Ele mesmo falou isso. Eu tenho vergonha do meu trabalho, falou no final de semana. Mas não era o momento. Então, eles erraram na demissão do Ceni, eles erraram
na maneira como lidaram com o Dorival, que não foi respeitosa, podia até não ficar com ele, mas não foi respeitosa. Erraram na demissão do Vitor Pereira, não que o Vitor Pereira fosse o ó do Borogodó, mas fortaleceram o grupo de jogadores. E hoje que você vê, Domingos ficou muito claro. Eu até agora não entendi, eu respeito muito o Felipe Luiz, a passagem dele pelo Flamengo foi importante, foi um ótimo jogador, mas eu não sei por que essa gratidão toda. Às vezes eu acho que o Felipe Luiz é o Zico. Sério, eu acho um certo exagero. Eu concordo. Nisso eu concordo com você muito. Ele faz parte também do grupo de jogadores que durante todas essas mudanças estava ali. Não, e tem outra, Mauro. Ele é de uma geração vitoriosa, ele é um cara gente boa, com todo mundo, só que todos os gols importantes que o Flamengo sofreu em Libertadores foram nas costas dele. Inclusive, ele saiu nas 2 finais últimas. Ele não jogou bem a final de 2019, ele saiu no primeiro... 2019, gol nas costas dele, do River. 2020, gol nas costas dele do Palmeiras, o primeiro. 2022, que foi o título contra o Atlético Paranaense, ele tava péssimo no jogo. E aí ele pede pra sair. Ele sai dos dois. Ele sai em Montevidéu e sai em Guayaquil. No primeiro tempo, nos 2 jogos. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Repito, tem momentos negativos, tem momentos muito bons. Ele foi um ótimo jogador, agora é um cara muito articulado e tal. Agora, não, eu não entendo. Acho que às vezes, parece que é o Zico. Eu acho um certo exagero. Acho que o respeito e o agradecimento pelos bons momentos faz sentido, mas acho que tem um certo exagero. Muito artificial também, turbinado pela diretoria, para criar essa grande cortina de fumaça que foi feita no domingo no Maracanã, com todo aquele mise-en-scène que acabou desviando totalmente o foco. Enquanto o Palmeiras comemorava o, digamos, pré-título, né? Ao derrotar o Fluminense, o Flamengo estava... Vê lá, tem as fotos aí, cara. Jogando o jogador pro alto, todo mundo rindo no gramado. Rindo do quê? Rindo do quê? Mas isso é interessante para os dirigentes, porque não houve espírito crítico ali naquele ambiente. De falar, olha só o que vocês fizeram. Né? Olha que ponto chegou. Perdeu o campeonato que era obrigação desses caras disputar até o final. Então, não é uma defesa do Vitor Pereira, ou do Sampaoli, ou do Paulo Souza, ou do Rogério, ou do Dorival, não é isso. Mas essas demissões, elas acontecem de uma forma muito conveniente para a diretoria. E fortalecendo sempre o grupo de jogadores, que faz o que ele quer há muito tempo. Saíram vários e você percebe que é um corpo com vida própria, que faz o que quer. Então, rapaziada, qual é a opinião de vocês? Vocês concordam, discordam com o Mauro César Pereira? Enfim, a minha opinião eu já dei lá no início do vídeo. Aqui o meu recado final vai ser para a gente estender, se vocês quiserem, essa discussão, esse debate lá para os comentários, beleza? Forte abraço para quem ficou até o final aí e tamo junto, até a próxima, hein, galera.